todos os seres, as deusas, os astros, nos permitirem esse ano ainda, né, mesmo com a não permissão do reitor da USP, a gente está lançando 2 editais, eu vou falar super rapidamente, a gente já está ultrapassando o nosso tempo. 2 editais, né, na nossa seleção, no processo seletivo. Um deles é um edital de ampla concorrência, que prevê reserva de até 20% das vagas regulares no mestrado e no doutorado para candidatos e candidatas autodeclaradas pretas e pardas. E até 5% das vagas também no mestrado e doutorado para candidatos autodeclarados pessoas com deficiência. Eu enfatizo que o único critério é a autodeclaração e que se trata de um piso e não de um teto. Bom, eu não vou contar detalhes, talvez, da seleção, porque a gente está super extrapolando. O segundo edital vai ser para a seleção de ingresso de candidatos indígenas, que prevê a disponibilização de até 2 vagas distribuídas entre mestrado e doutorado, de acordo com a demanda. A seleção, para esse edital, né, a seleção ela vai ter algumas diferenças, tá? Que o edital de ampla concorrência, para atender as diferenças indígenas, né, de trajetórias, de formação, de interesses, enfim. As notas também, teve uma alteração da nota e eu também gostaria de contar que a gente não terá pela primeira vez, bom, desde que eu sei, no processo seletivo aqui do PPGás, uma prova de proficiência em língua estrangeira, porque a gente sabe que no regimento da USP, para que todos que fazem pós-graduação aqui também saibam, se quiserem implementar isso, não é necessário ter na seleção a prova de proficiência em língua estrangeira, mas somente essa proficiência tem que ser apresentada até o exame de qualificação. Então é uma coisa que a gente já podia ter mudado faz tempo, mas a gente vai conseguir mudar agora para conseguir implementar cotas no nosso programa. Boa noite a todas e a todos. Vou tentar ser bem breve. Mas antes, eu preciso começar fazendo uma pergunta retórica, que é bastante importante. A gente pode, para falar de deficiência, a gente pode começar pensando e perguntando onde está a deficiência aqui. Porque, como a gente pode observar, é oportuno observar que provavelmente não há pessoas com deficiência aqui nesse espaço, né? E aí, diante dessa realidade, qual que foi o percurso da proposta especificamente para pessoas com deficiência? A proposta que surgiu, na verdade, a partir de 2013, foi formulada a partir de 2013, ela começou então a ser elaborada 12 anos depois de que, em teoria, já começou a ser pensado na faculdade, na universidade, políticas voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência nesse ambiente, né? Políticas de acessibilidade, no caso. Em 2001, por exemplo, em 2001 foi instaurada uma comissão de acessibilidade para pensar essas políticas e em 2011 foi oficializado um programa chamado USP Legal. O que a gente observou aqui na prática, a gente precisou fazer isso, observar, né, de que forma isso se dá. A gente observou que na prática é um trabalho bastante pontual, realmente, que é feito com um ou outro aluno que acaba ingressando, né, na graduação ou na pós-graduação. Não na antropologia, no caso, mas em outros programas. Antropologia, muito pouco a gente viu, né, não de maneira sistemática. E por que não há sistematização dessas políticas, né? Foi uma pergunta que a gente acabou fazendo junto com a pergunta as perguntas que vieram junto com essa proposta, né? A elaboração dessa proposta. E aí, 2 argumentos, na verdade, são bastante recorrentes. Um deles seria que não há demanda, né? Então, por que ter, em primeiro lugar, por que ter acessibilidade se não há demanda, se não há pessoas com deficiência aqui? Aí tem outra pergunta que pode ser derivada dessa, né? Será que se tiver acessibilidade, tudo estará resolvido? Será que não tem outras questões que precisam ser pensadas também? E aí, na realidade, mesmo sobre essa demanda, a gente observa que há um círculo vicioso. Porque afirma-se, por exemplo, no caso da FUFELESH, né? Afirma-se que a FUFELESH não oferece todas as condições porque estudantes com deficiência não ingressaram. Mas se a universidade não oferecer essas condições, os estudantes não vão ingressar mesmo.
E aí, se a gente olhar para questões históricas que marginalizaram, que excluíram pessoas com deficiência, privando essas pessoas também do ponto de vista educacional, a gente vai entender até certo ponto esse círculo vicioso, né? E ao mesmo tempo que a gente vê tudo isso no ambiente da nossa universidade, ao menos desde a década de 50, a compreensão da deficiência vem sendo questionada, vem sendo revisada. Isso se deve em grande medida a debates de movimentos intelectuais, políticos, que foram protagonizados por pessoas com deficiência, que muitas vezes ainda são bastante invisibilizadas. Então a gente percebe com tudo isso que é necessário pensar a reorganização não somente de espaços arquitetônicos, meios tecnológicos e de comunicação, que seria toda uma política mais prática assim, de acessibilidade, mas também é necessário reformular concepções para mudanças de atitude. E aí, com isso, a gente, na verdade, vai fazer valer que a deficiência, como uma ampla bibliografia já mostrou, a deficiência não é uma sentença da natureza, é o resultado de um movimento discursivo, da cultura da normalidade. E aí, essa proposta também procura fazer valer isso, né, para que assim também assim sejam construídos novos conhecimentos. Então, nesse sentido, a gente vem pensando a continuidade de todo esse movimento de quando a gente formulou a proposta de cotas, de ações afirmativas aqui, desde 2013 para cá. Por exemplo, uma discussão que vem ganhando força é a discussão sobre pessoas trans na universidade. Na época ela não estava tão consolidada, mas felizmente desde então a gente tem cada vez mais o ingresso de pessoas trans, e aqui eu estou falando de mulheres trans, de travestis, de homens trans e pessoas com vivências não binárias. Então, a gente precisa pensar na implementação progressiva de políticas que possibilitem o ingresso dessas pessoas, pensando em suas especificidades, pensando articulado com esse projeto que a gente já apresenta de outras identidades. Então, a gente pensa uma comissão permanente de acompanhamento de implementação dessas ações afirmativas. E a gente precisa, então, discutir cada vez mais a entrada de novas pessoas, não só porque a gente está pensando a transformação das formas de acesso, como a gente está falando da transformação de produção de conhecimento e de formas de estar na universidade, né? Então, as pessoas trans foram incorporadas agora nos processos seletivos da Federal da Bahia. Então, isso abre um precedente para a gente conseguir pensar nessa mudança aqui também, sendo que é uma população que vem sofrendo, de certa forma, uma série de negações de direitos, tanto de acesso à educação formal, quanto ao mercado de trabalho, quanto problemas de preconceito na família. Então, pensar daqui para frente, a gente precisa, então, dessa comissão permanente que vá acompanhando não só como essas pessoas estão na universidade, então, por exemplo, o nome social ou ao acesso ao banheiro, que são coisas que já estão garantidas numa resolução, por exemplo, mas como essas coisas vão ser respeitadas na vivência delas ao longo da universidade. Então, a gente agora pensa nas coisas por vir, né? Assim como a caída do Temer, né? Só para concluir, essas questões por vir, a gente está pensando também num futuro com cotas para quilombolas e comunidades tradicionais, né, com certas especificidades, pensando que o ingresso de alunos negros não garante o ingresso dessas populações quilombolas, também de outros grupos tradicionais por si só, devido a uma trajetória escolar, uma relação com uma série de conhecimentos um pouco distinta do meio urbano, né, e desses outros contextos que têm maior acesso a uma escolarização formal. Né? Além disso, como a Jaque já pontuou, é necessário que essa política se efetive para além do edital, então a nossa luta continua, né, para que as instâncias burocráticas da USP consigam, de fato, recolher a nossa proposta como algo institucional, né? E além disso, a gente espera muito esse momento que existem nos outros programas, né? A gente quer muito, Bárbara, poder falar que a gente não está sozinho e criar um programa que de fato tenha uma mudança em coletivo
E não só em acesso, mas também em permanência, o que muda toda a rotina do programa, e que a gente está reelaborando, como distribuição de bolsas, cursos de extensão de língua antropológica de outras línguas, de textos antropológicos em outras línguas, e uma série de mudanças nas relações pessoais e institucionais. Boa noite, gente. Obrigada. Muito obrigado pela revista de antropologia, por toda essa organização. A gente vai abrir o microfone a pedido de uma intervenção e depois a gente vai fazer a passagem para a fala do Ailton. Então, a gente vai abrir o microfone para o Jaime Maxes, que quer fazer uma intervenção. Então... Tá. Boa noite, pessoal. Eu queria colaborar um pouco com vocês aqui, né? Eu sou Jaime Maioruna, do povo Maioruna. No caso, na nossa língua, a gente chama-se Maxés. Eu sou do extremo oeste do Amazonas, né? Terra indígena chamada Vale do Javari, que hoje é considerado, hoje não, né? Desde que foi demarcado, é a segunda maior terra indígena do Brasil, onde tem a maioria dos povos existem lá, povos que são índios isolados, né?